Bem, meus amores, na nossa linha de hoje, então, quero ensinar para vocês esse brinco aqui, que é a nossa meia mandala, ou pode ser um brinco de leque, muito lindinho, estilo burrow. Eu espero que vocês gostem. E agora vamos para o passo a passo. Bem, meus amores, como eu mostrei no vídeo inicial, nós vamos trabalhar hoje, nosso brinquinho será essa meia mandala. E para isso, nós vamos começar aqui com a apresentação das linhas. A primeira linha que eu usei aqui, que é o nosso roxo, eu usei o roxo da princesinha, é o 3050. A outra cor que nós usamos logo em seguida é o azul pacífico, também da princesinha, 3032. E essa outra parte aqui é o nosso pink da Fiore, 550, tá? Esse daqui é o salmão, também da Fiore, 700. Essa outra linha aqui é a verde militar da princesinha, 3003. Só que aqui eu teci com o fio de lurex junto. Como eu não tinha esse verde militar com lurex, eu faço isso quando eu preciso deste efeito, tá? Mas é opcional e quem quiser comprar com o lurex, lembrando que eu sempre deixo para vocês aí o local onde vocês podem estar adquirindo os materiais, sempre na descrição, todas as informações que vocês precisam saber também, tá? Essa linhazinha bege aqui, que vocês estão vendo, ela não tem bem a cor dela, que é uma linha muito antiga, mas é daquela círculo, ó. Essa aqui, a Torsal Perlé, tá? É um begezinho, mas vocês podem substituir por outro tom de bege aí que vocês tenham. E por fim, eu adoro finalizar as minhas peças com essa linha aqui, que também é a da princesinha marrom ouro, 3412, tá? Ela com lurex. Então, vocês podem estar substituindo com outros fios, mas fica muito legal essa peça você fazer texturas diferentes. Eu sei que tem algumas pessoas que acham que deve fazer tudo da mesma espessura de linha, e não. O efeito para ele ficar legal mesmo, nas peças de crochê, principalmente as bijus, é você ir trabalhando várias texturas de linha. Aqui uma de poliéster, outra de algodão, e assim por diante, fazendo combinações bem legais, certo? Então, agora que eu já fiz a apresentação, nós vamos para o passo a passo da mandala. Por que que eu não estou mostrando ela aqui finalizada? Porque esse modelo, ó, ele tá durinho. Esse daqui é um modelo que vocês vão precisar endurecer. Então, eu deixei um pezinho dele já pronto, endurecido, para a gente fazer depois a finalização, colocando, se for corrente ou se for só o pininho aqui do leque, tá bom? Então, aqui no final da aula, nós vamos montar esse daqui que já está pronto. Mas eu vou mostrar agora para vocês o passo a passo de como chegar até aqui. Então, nós começamos dessa vez fazendo correntinhas. Nós vamos fazer aqui 10 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora, nós vamos achalar nossa primeira correntinha e fazer um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou subir 3 correntinhas. Depois de subir minhas 3 correntinhas, agora, nós vamos dar uma laçada. E vamos fazer o nosso ponto alto. Aqui nós vamos fazer 16 pontos altos. 16 pontos altos a contar com essas 3 correntinhas. Nós vamos contá-la como um ponto alto. Chegando aqui no meu último ponto, que é o ponto 16, nós vamos entrar dentro de uma correntinha. Ó, aqui tem uma, duas, três, certo? Vou puxar ela um pouquinho aqui e vou entrar na quarta correntinha aqui, ó.
ok? Então, agora eu vou puxar aqui com, tipo, fazendo uma outra correntinha pra gente finalizar. Cortar. E aqui, gente, eu até acabei não mostrando pra vocês, mas eu já queimei o outro fiozinho. Fio de poliéster, o legal é isso aí. Você pode já, ó, cortar e finalizando ele. Ok? Então, agora nós vamos vir com azul pacífico. Meus amores, eu esqueci de comentar que essa agulha que eu tô usando é aquela que eu sempre uso de 1,5, tá? Agora aqui, nós vamos entrar no nosso primeiro ponto e nós vamos começar aqui, ó, desse lado. Aqui a gente não trabalha frente a avesso, sabe? Virando o trabalho. Não, aqui a gente vai trabalhar só com a parte da frente. Então, eu entro lá no meu primeiro. Eu não mostrei aqui a forma com que eu laço aqui a minha linha, porque ela é igual, tá? O início lá da correntinha. Aqui, meus amores, agora vai ser o seguinte, nós vamos fazer aumentos, só que nós não vamos fazer o aumento... Peraí, vamos colocar ele na correntinha, que ele não entrou, a gente precisa colocar ele dentro da correntinha, ó. Tá vendo aqui, ó? Dentro da correntinha. Aqui os aumentos, eu não farei aumento em todos os pontos, eu vou deixar um ponto sem aumento, o outro ponto eu coloco aumento, tá bom? O que que é o aumento? São 2 pontos baixos, ó, eu fiz um ponto baixo aqui, agora o segundo serão 2 pontos baixos, no mesmo ponto. Ó, eu entro bem no vãozinho dos pontos altos, certo? Então, agora aqui no próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. E assim por diante. O meu ponto, ele não é um ponto muito apertado. Então, para mim, dá tranquilo. Agora, às vezes, se seu ponto é muito apertado, às vezes ele vai começar a fechar muito o seu trabalho. Então, daí, nesse caso, você pode fazer o aumento já em cada ponto. Então, cada ponto, você coloca 2 pontos baixos. Eu vou trabalhar dessa forma até o fim. Um ponto baixo, 2 pontos baixos no mesmo ponto. Um ponto baixo, 2, e assim por diante. Cheguei aqui no fim, ó, finalizo também. Aqui vai dar certinho, vai dar um ponto baixo aqui dentro do outro, ó. Esse aqui, daí, eu coloco dentro. Quando eu finalizo, eu sempre coloco dentro do outro ponto aqui do último. Ok? Ó, tá vendo? Dou mais uma laçadinha, puxo, corto e vou queimar. Vou queimar o outro lado também. Gente, eu não vou mostrar depois as finalizações sempre, tá? Então, para acelerar mais a nossa aula, eu já vou mostrar para vocês o início sempre da outra carreira. Porque a forma de se finalizar é sempre a mesma. Com fio de algodão, a gente vai escondendo ele depois, ok? Então, tá ficando assim. Agora, nós vamos iniciar com a nossa linha de algodão. Já deixei no jeito a minha linha de algodão aqui, a gente vai trabalhar agora com a Pink. Vou dar início aqui, como sempre, no meu primeiro pontinho. Sempre do lado da frente, sempre trabalhando com a frente do nosso trabalho. Jogar o meu fiozinho aqui pra trás. E agora eu começo no meu ponto baixo. Aqui vai ser uma carreira mais simples. Aqui só vamos fazer ponto baixo em cada espaço desse de ponto, tá? Então, cada espaço desse de ponto é um ponto baixo só. Não terá aumentos, ok? Só ponto baixo. Eu vou fazer isso nessa carreira toda, tá? Nós vamos passar aqui nessa carreira toda, ponto sobre ponto. Então, tem um aumento aqui, você vai fazer no meio aqui, ó, do ponto. Cada ponto, você vai fazer um ponto baixo, certo? Então, você vai chegar até o fim e vai finalizar e vai iniciar a carreira de salmão. Vai iniciar a carreira de salmão da mesma forma. Não terá aumentos, só ponto sobre ponto.
Lembrando que às vezes seu ponto é muito apertado, a linha que você está usando é diferente, a agulha que você está usando é diferente. Então, se você achar necessidade que precisa fazer aumento, faça aumento, tá? Mas aqui para mim não foi necessário. Então, eu vou fazer essa carreira aqui de pink e vou fazer a salmão e volto, como elas são duas carreiras iguais, e eu volto depois pra gente fazer aqui, ó, o verde. Bem, galerinha, ó, terminei aqui a nossa carreira, a pink e a salmão tem a mesma quantidade aqui de ponto, né? Só ponto sobre ponto. E uma dica que eu dou é que quem quiser fazer aquele brinco arco-íris, você pode fazê-lo até chegar nesse ponto. Depois que chegou nesse ponto, você pode colocar as franjinhas. Eu ensinei até como colocar franjas lá no meu vídeo do filtro dos sonhos estilo Borrow, que é o estilo com franjas, certo? Então, esse modelo aqui, se você quiser fazer arco-íris, você chega com ele até esse ponto, e daí você já pode colocar aqui as franjinhas, talvez fazer um acabamentinho com uma outra cor, etc, tá? Mas aqui nós vamos dar continuidade à nossa meia mandala. Agora, na verdade, não é muito diferente do que a gente fez. A única diferença é que nós vamos subir pontos baixos. Aqui eu já coloquei junto com o meu fio de lurex, tá? Deixa eu ir com bastante cuidado, porque o fio de lurex, às vezes, ele arrebenta, então a gente precisa ter bastante cuidado. Deixa eu puxar agora ele aqui atrás. Aí. Agora aqui, na verdade, não vai mudar muita coisa. Só que a gente vai fazer 2 pontos baixos, um do lado do outro aqui, né? Não aumenta, tá? A cada 2 pontos baixos sozinhos, nós vamos fazer 2 juntos, ou seja, um aumento. Tá? Ó. Aqui eu fiz 3 pontos baixos, então aqui eu vou juntar mais um no mesmo espaço. Então, serão 2 pontos baixos, um em cada ponto. No terceiro, eu coloco 2 pontos juntos, tá? Isso a gente vai fazer até chegar no fim. Enquanto isso, eu quero dar um recadinho para você que ainda não é inscrito, que ainda não deixou o seu like. Gente, o seu like, a sua inscrição é muito importante para mim. Nós não conseguimos monetizar o nosso canal ainda, então eu conto com a colaboração de vocês assistindo, curtindo e se inscrevendo. Ó, eu vou fazendo esse procedimento, 2 pontos isolados aqui, 2 pontos sozinhos, um ponto junto, ó, um aumento. 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, até chegar aqui. Se o seu ponto for muito apertado e você tá sentindo que tá fechando muito a sua mandala, pode fazer um ponto baixo, dois juntos, né? Um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento. Vai depender aí da tensão do teu ponto. Finalizei aqui, então, o meu trabalho. Gente, como a finalização é sempre igual, nessas linhas de poliéster, eu sempre queimo, então, eu já deixo ele finalizado para iniciar a próxima carreira. Eu vou pegar agora o Blue Bege, e agora a gente vai fazer esse ponto aqui. Notem que o meu ficou deitadinho aqui quando eu joguei o meu acabamento, tá? Eu vou explicar para vocês, se vocês quiserem o efeito dele assim, caidinho, fazendo essa curva, ou se vocês quiserem ele reto. Isso vai depender da carreirinha aqui de separação, da correntinha de separação. Para isso, eu já deixei no jeito aqui a minha linha no beijinho. Lembrando que a gente trabalha sempre com o lado direito, aqui, nesse brinco. E aqui é o seguinte, eu vou subir 3 correntinhas, que é o normal. 3. Vou dar mais uma correntinha extra, tá? Essa correntinha extra é para separação. Aqui, eu dou uma laçada e eu entro, pulo um ponto, pulo esse, que é o que vem em seguida, e vou no próximo. Jogo aqui a minha linha para trás, para não atrapalhar. Certo?
uma correntinha. Deixa eu já cortar essa outra aqui um pouco, depois eu escondo ela. Uma correntinha e depois laçada de novo, pula esse ponto e vai para o ponto seguinte. Ou seja, pula um e faz no outro, um ponto alto, uma correntinha de separação, laçada, pula esse ponto, pula esse seguinte, entra no outro, e ali, ponto alto, uma correntinha de separação de novo, um ponto alto, pula aqui, vai pro próximo e assim por diante. Essa quantidade de correntinha de separação, que é somente uma correntinha de separação entre essas carreiras, vai fazer que na carreira seguinte, ao apertarmos e ir fazendo o nosso picôzinho aqui, ele vai fazer este efeito de tombar o nosso ponto. Se você quiser ele mais reto aqui, não deixar ele tombadinho, curvado, você precisa fazer aqui, em vez de uma carreira, uma carreira não, né, desculpa, uma corrente de separação, você fazer de 2 a 3. 3 eu acho que seja um pouco exagerado, mas acho que 2 é o suficiente para dar um espaço legal e ele não curvar depois. Chegamos até aqui, até o final da nossa carreira, fazendo o mesmo procedimento, e aqui eu preciso fazer uma observação aqui no começo, tá, gente? Eu fiz 3 correntinhas e depois mais uma de separação, mas pode ser que no seu trabalho ele fique muito curvado assim. Então, você pode fazer 3 correntinhas mais 2 correntinhas para separação. Um ponto importante para ser falado, tá? Ó, aqui ele já começou o efeito de tombar. E agora, nós vamos continuar fazendo um contorno na nossa peça, porque aqui ela tem, né, um contorninho aqui nessa parte, tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Terminei aqui o meu ponto alto, eu vou descer aqui, ó, já entrar no meio desse ponto aqui e fazer um ou dois aqui, vamos colocar 2 para não curvar muito, 2 pontos baixos aqui dentro. Entro no próximo ponto aqui, ó, coloco 1. No próximo, eu entro, coloco 1 também. No próximo, coloco 1. No próximo, coloco 1. No próximo, coloco 1 de novo. Aqui, ó, nesse ponto alto, na verdade, ele ficou com 2, né? Deixa eu entrar no meio desse ponto alto aqui, ó. Ó, no meio dele. Então, na verdade, aqui ele até ficou com 2, tá? Nesse ponto alto aqui, igual aqui, que tinha um ponto alto entre o 2. Agora, aqui, pra preencher bem... Não, não vou colocar aqui, ó, coloquei no meio do ponto alto de novo. Não, agora a gente já vai entrar aqui, ó. No meio da nossa correntinha. Agora, aqui ele vai um pouco mais de ponto baixo. Por quê? Porque ele precisa preencher mais. Aqui no meu, eu já coloquei 4. Se não me engano, aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vou colocar 6 também. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, aqui eu entro lá na minha correntinha. Que aqui era o ponto alto, né? Faço ponto baixo. Porque aonde tiver ponto alto, a gente vai fazer 2 pontos baixos. E aonde tiver só ponto baixo, a gente vai fazer um ponto só no ponto baixo. Pra fazer esse contorno. Lembrando que se você chegou aqui e não deixou o seu like, não perca tempo, já deixa o seu like e já se inscreve no canal. Ó.
vou entrar aqui também. Essa parte é um pouco intuitiva, tá? Gente, então vai depender aí de quem tá fazendo o seu próprio trabalho. Aqui, quando a gente chega, às vezes, numa linha princesinha, dá um pouquinho mais de trabalho, porque a linha princesinha, ela tende a desfiar, se você entra errado ali nela. Ó, terminei com o meu último ponto baixo. Eu vou entrar aqui, ó, na onde eu iniciei minha carreira. Eu vou dar um ponto baixíssimo. Gente, a aparência do leque de vocês aí, da mandala de vocês, vai ser essa mesmo. Por quê? Porque aqui, ela vai ficar bonitinha só depois que a gente endurece o trabalho. Depois de endurecer o trabalho, aí sim que ele dá aquela aparência bonita. Porque senão, como as linhas estão todas molinhas aqui, ele fica dessa forma mesmo, tá? A gente tem que ir alinhando e deixando bonitinho, conforme a gente vai passando a colinha, tá? Que ele fica dessa forma mesmo, ele parece, dá a impressão que ele fica assim, com umas ondulações, né? Fica mais gordinho, fica mais estreito, fica mais assim, fica mais assado. Até aqui, ó, na hora de secar, tem que tomar cuidado. Tem que ir modelando ele conforme ele vai secando, para ele não pegar um formato tortinho. Porque esses que a gente tem que endurecer, tem que prestar um pouco mais de atenção. Peguei meu fio de lurex aqui, o marrom com ouro. E agora eu vou começar lá no início, na onde a gente tinha aquelas nossas correntinhas aqui. Então, eu vou entrar aqui nele. Vou entrar aqui, cadê? Na minha correntinha de cima. Então, meus amores, vamos entrar aqui nessa carreira que a gente iniciou lá com a correntinha, com o nosso fio marrom lurex. Deixa eu puxar aqui, essas linhas de seda são mais chatinhas, então às vezes você tem que prender ela aqui com a mão, ó. Vou dar um ponto baixo. Apertar ela bem aqui. Agora, eu vou fazer 3 correntinhas. Vem aqui, ó, no meio do meu ponto baixo, e passo com a minha agulha dentro. Ó. Aí, eu faço um ponto baixíssimo. Ó, pesco tudo junto, tá? Vou no próxima entradinha. Vamos lá, ponto baixo. Aqui, depois, gente, ó, 3 correntinhas. Vocês vão sentir que ele vai dar uma curvada de novo no trabalho de vocês, tá? Porque ele não tem estrutura aqui. Ele tá só a linha, ele tá molinho. Então, vocês vão sentir que ele vai dar uma curvada de novo no trabalho. Se você sentir que tá curvando demais, você também pode optar por fazer um ponto baixo. Ó, depois, no mesmo, fazer ponto baixo, 3 correntinhas, entra aqui no meio do ponto baixo para fazer o picôzinho. E, ó, puxa tudo no ponto baixíssimo, tá? Vai no próximo ponto, faz um ponto baixo, tá bom? Então, antes de iniciar o picôzinho, você pode colocar um ponto baixo se achar que ele tá curvando demais. Mas essa curva que ele faz aqui é meio que natural, por conta dessa estruturação que falta aqui, né? Então, a hora da gente acertar depois o nosso trabalho, vai ser na hora de passar a cola, tá bom? Então, se ele começar a curvar demais, vai ser nessa hora. Mas aqui, a gente ainda vai fazer mais essa carreira aqui, ó, pra acertar ele. Então, aqui, basicamente, agora vai ser isso. Eu vou fazer desta forma, que é a forma que eu já estava fazendo, que é o ponto picô normal aqui. Que é entrar com o ponto baixo, 3 correntinhas, e depois entrar no meio do ponto baixo, puxando tudo e colocar
um ponto baixíssimo. Entrar no próximo ponto, fazer o ponto baixo, subir 3 correntinhas. Depois entrar no meu ponto baixo aqui, fazer um ponto baixíssimo. E assim por diante. Eu vou repetir esse processo em volta da minha peça toda, em todas essas entradas. Ponto baixo, 3 correntinhas, entra no mesmo ponto no ponto baixíssimo. Estou chegando aqui na minha última entradinha aqui do meu picô. Vou fazer aqui junto com vocês novamente um ponto baixo, 3 correntinhas. Entro bem no meio do meu ponto baixo, ó. E puxo no ponto baixíssimo. A aparência que ele vai ficando é essa, tá? Detalhe, essa parte aqui, do começo, ele começa a curvar mais. Mas, agora a gente vai fazer o contorno aqui e eu já mostro pra vocês como vamos fazer. Aqui, eu já vou iniciar contornando, colocando ponto sobre ponto, tá? Então, tem um ponto aqui, ó. Lembra que tinha um ponto baixo aqui? Então, nós vamos começar fazendo um ponto baixo para fazer o contorno. Aqui no canto, nós vamos colocar 2 pontos baixos no mesmo, tá? Para ele não curvar muito. Aqui, deixa eu fazer um outro adendo. Se você quiser colocar mais um picôzinho, por exemplo, ó, levantou um ponto baixo aqui, ó, vamos supor, aqui iniciando, tá? Ó, tá vendo? Aqui já tá iniciando. 1, 2, 3, porque eu já coloquei meu ponto baixo. Aí, vou no próximo ponto. Não, no mesmo ponto, inclusive, vou colocar um ponto baixo, pra finalizar melhor. Tá vendo, ó? Ó, ele já ficou mais certinho. Então, aqui, eu vou prosseguindo ponto sobre ponto, colocando um ponto baixo em cada ponto baixo que a gente tinha colocado aqui de contorno. Então, vocês entenderam o que que eu fiz? Eu coloquei esse meu picôzinho na minha última entrada e no cantinho, aonde já começa o meu primeiro ponto baixo, eu fiz mais um picôzinho, que é pra ele acertar aqui a ponta. Pra ele ficar com essa pontinha bem certinha aqui, tá? Então, agora aqui, eu continuo ponto sobre ponto. Aqui não tem segredo, tá? A gente vai fazer aqui ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar no meu último ponto baixo aqui. E daí, eu volto de novo com vocês para mostrar qual que é o andamento. Chegou aqui no seu último ponto baixo, a aparência que você terá é essa, tá? O que que a gente vai fazer? Nós vamos entrar aqui no começo da minha carreira, lá do bege, e vou colocar um ponto baixo sobre cada correntinha minha aqui, ó. Entro em cada correntinha e coloco ponto baixo. Quando eu chego aqui, ó, na minha última correntinha, eu entro aqui com ponto baixo e subo um picô. Ó, ponto baixo, 3 correntinhas, entro no meu ponto. Puxo no ponto baixíssimo. Ao entrar no meu ponto baixíssimo, agora eu entro lá no meu primeiro picôzinho, na base do meu primeiro picô no ponto baixo, e puxo no ponto baixíssimo. Então, mais uma correntinha só pra puxar aqui e finalizar, tá? Ó, já corto aqui. A aparência que nós temos aqui da nossa peça é essa, então, a aparência final, mas nós precisamos endurecer. Para isso, eu peguei uma tampinha aqui de plástico comum mesmo, coloco uma medida de
a cada 3 partes de cola, uma parte de água. Eu já tenho até a minha medida pronta aqui. E eu simplesmente faço isso. Eu vou, ó, molhando dessa forma, com a parte avessa aqui, ó, virada para baixo. Vou colocando aos pouquinhos. Ó. Estico ela bem e vou modelando ela no formato que eu quero que ela fique. Aqui, ela tem muito mais cola do que água nessa peça, tá? Nessa colinha aqui, nesse preparado que eu fiz. Pra quê? Pra que eu possa modelar bem ela, tá? Coloca no sol, coloca em algum lugar pra que ele seque bem, tá? Vou reservar agora. Nós vamos pegar a nossa peça pronta. Aqui tem uma quantidade de corrente. No meu deu em torno de 12 a 13 centímetros de corrente. Já coloquei a minha argolinha aqui do outro lado. Essa corrente aqui, ela tem, se não me engano, ela é 2 milímetros a medida dessa corrente. Eu coloco ela aqui no outro cantinho. Coloco na minha outra correntinha. Fecho a minha argolinha. Ó, ela ficou nessa medida. Como é uma mandala um tanto grandinha, eu deixo minha corrente um pouco mais curta, né? Então, aqui no meu deu em torno disso. Uns 13 centímetros aproximadamente de corrente. A gente acha mais ou menos o meio aqui já. E pode fechar. Se quiser, pode pôr um alfinete com uma miçanga, tá? O nosso brinco fica assim. Quem quiser colocar miçanga costurada aqui, ou até mesmo colada, pode estar colocando. Pode colocar uma miçanga no meio, também fica bem bonito. Bem, meus amores, esse é o resultado final da nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e aguardo vocês na nossa próxima aula.